A parte 3 da aula da etapa 5, que nós começamos agora, vai tratar então a interface gráfica do jogo Pentágono, né? Projeto, interface gráfica do jogo Pentágono. Então aqui nós estamos executando na etapa 5 as tarefas, né, das etapas 1 e 2 no escopo do domínio da solução computacional. Bom, estou começando aqui pelo diagrama de casos de uso para ser bastante objetivo no seguinte sentido. A nossa pergunta: em função da interface gráfica, nós precisamos repensar esta modelagem de casos de uso? E, sendo muito objetivo, a resposta é não. Porque, a rigor, esses casos de uso, eles supõem uma interface gráfica, que nós já temos aqui o ator interface jogador, que exatamente é a modelagem da interface gráfica do usuário, nesse caso aqui, apenas como ator independente de tecnologia. Isso se presta a uma interface standalone, uma interface web, qualquer coisa. Muito bem, não, quer dizer, sem foco em tecnologia. Foco em tecnologia estamos começando agora. E os casos de uso: iniciar partida, puxa, isso vai ter que ser feito na interface gráfica, já prevista. Colocar pedra vai ter que ser feito na interface gráfica, já prevista. E assim por diante. A rigor, todos os casos de uso ou iniciam na interface gráfica ou têm um reflexo na interface gráfica, como por exemplo receber jogada. Ao receber uma jogada do adversário, eu não faço nada no sentido de apertar botões, coisa parecida, mas a minha interface gráfica precisa ser atualizada para que eu possa ver a jogada do adversário. Então, nada a acrescentar na modelagem de casos de uso. Eu só aproveito aqui a parte 3 para mostrar algo que eu devia até ter mostrado na parte 2, onde falamos da comunicação em rede, que também não teve alteração na modelagem de casos de uso. Então, se não teve alteração no diagrama de casos de uso, e a modelagem de casos de uso não é só isso, também não teve lá e não terá aqui alteração no diagrama de visão geral de interação, que modela a ordem de execução dos casos de uso. Então, etapa 1, casos de uso e classes. Casos de uso sem alteração, agora aqui que nós estamos pensando na interface gráfica do Pentágono, e partimos agora diretamente para a parte de modelagem de classes, aí certamente com modificações, com acréscimos, já que nós vamos usar o Swing. Pensando concretamente agora na implementação da interface gráfica do Pentágono, eu retomo uma imagem que nós já usamos anteriormente quando nós pensamos na composição do nosso jogo, né, composto de 4 quadrantes, cada quadrante com 9 posições. O que nós queremos na interface gráfica basicamente é isso: nós queremos uma janela gráfica que me mostre isso. Como nós implementaremos isso? Bom, nós implementaremos isso, e agora é decisão de projeto, pensando que eu vou usar o Swing, né? Eu vou implementar cada uma dessas posições como labels, né? Cada posição vai ser um label, esse label vai conter uma imagem, a imagem será ou da posição vazia, ou da posição com a peça de um adversário, ou com a posição da peça do outro adversário. Muito bem, e além disso, o que mais precisamos? Nós precisamos de elementos para que me façam o giro do quadrante. Vamos pensar isso, como fazer esses quadrantes girarem, e precisamos de pelo menos alguma coisa como uma caixa de texto para mensagens, né? Mensagens do jogo, quem é o próximo jogador, se a partida tem um vencedor, etc. Então, partimos da ideia inicial de construir este tabuleiro usando labels. E a partir daqui, eu vou entrar especificamente em tecnologia, eu vou ser bastante sumário, e vamos olhar já a solução construída. Bom, então nós temos aqui já a interface gráfica construída no Eclipse usando o Window Builder. Então observa, ela foi construída, essa solução ela foi construída não a partir de uma modelagem UML que me levou ao código, como seria, digamos assim, o caminho tradicional de desenvolvimento. Mas aqui eu usei o Eclipse, fui direto para o ambiente de programação. Por quê? Porque o Eclipse tem lá uma ferramenta Window Builder, um plugin, e essa ferramenta me facilita a vida na construção
da interface. Então, se eu tenho uma ferramenta que constrói para mim parcialmente a minha solução já implementada, não há por que eu trabalhar na modelagem, não, tem que ser primeiro modelagem, não, basicamente a ideia é, nós queremos o caminho mais tranquilo, então para gerar uma interface gráfica, nesse caso o caminho é usar uma ferramenta que me ajuda a construir essa interface gráfica. Bom, e para fazer a coisa mais simples possível, o que eu fiz? Como eu já tinha dito, o tabuleiro, a ideia era construir com labels, então aqui temos cada posição um label. A forma de girar o quadrante por meio dessas setas aqui, eu também usei label, então label com a imagem da seta, vejam sentido anti-horário ou sentido horário, para os 4 quadrantes, e este texto aqui em cima, na parte de cima da interface, eu resolvi usar label também. Podia ter usado uma caixa de texto? Poderia, mas resolvi usar label também. Então, uma uniformidade, quer dizer, tudo é label. A minha interface gráfica, a parte gráfica da interface é completamente construída a partir de labels. E além de labels que constroem aqui a minha janela gráfica, eu tenho o menu. Então, basicamente, o menu que tem aquelas opções que nós já tínhamos pensado, a ideia de conectar, desconectar, iniciar partida, e pronto, quer dizer, menu e label. Vou construir a minha interface gráfica com uma quantidade mínima de elementos de interface gráfica. Eu preciso conhecer do Swing, como usar label, como usar o menu, como construir um menu, ponto. E aí está a interface gráfica composta. Agora, a partir dessa solução composta por Window Builder, e mais ajustes para ficar com a imagem bonitinha, vamos sim agora registrar esta solução lá no diagrama de classes para entender claramente o que é essa solução. Ok? Muito bem, então vamos partir para o nosso diagrama de classes. Bom, então aqui eu já criei um novo diagrama de classes que eu chamei de interface gráfica. Nesse diagrama de classes eu colei o ator-jogador. Basicamente a classe da interface jogador, correspondente ao ator que aparece no diagrama de casos de uso, que já tinha aparecido aqui no nosso diagrama de classes NetGames, aqui é a interface jogador, e basicamente copiei e colei aqui. Bom, agora eu vou inserir nesse diagrama, num estalo de dedos, as classes do Swing que eu vou reusar. Aí estão, então, portanto, as classes do Swing. Então, JFrame, JLabel, e os elementos que eu preciso para um menu, a barra de menu, o menu e o item de menu, as classes correspondentes. Além disso, apenas aqui a minha classe, a interface jogador, o ator que eu já tinha previamente. Bom, então qual é a ideia? Olha, eu preciso de um elemento, a janela gráfica que componha essa coisa toda aqui. Como é que eu construo a minha interface gráfica? Bom, então basicamente, pensando que eu estou usando o Window Builder para fazer isso, ele faz o quê? Ele cria uma classe para mim. Essa classe que eu crio, ela agrega o frame, o JFrame, que vai agregar os outros elementos. Bom, essa classe, ela poderia ser a própria interface jogador, a própria classe do ator. Eu acabei optando por um caminho mais simples, criei uma classe nova. Vamos criar aqui então uma classe que eu estou chamando de interface pentágono. Essa classe seria o elemento que vai agregar o frame. E o frame, por sua vez, agrega todo o conjunto de labels. O frame agrega uma barra de menu, que agrega um único menu e que, por sua vez, agrega aqueles 3 itens de menu que nós vimos na imagem há pouco. Muito bem, então aqui a multiplicidade vai ser exatamente 3. Bom, aqui é 1,
aqui é 1, perfeito. E labels nós temos 36 posições, é isso? 36, 36 mais 8, que são as setas, 2 para cada quadrante. 36 mais 8, 44, mais aquele texto em cima, 45. Então, o nosso frame possuirá 45 labels. Ok, muito bem. E certamente haverá uma associação entre essa classe interface Pentágono e a classe interface jogador. Repito, eu poderia perfeitamente, talvez até ficasse mais interessante, uma coisa mais bem estruturada, se eu pensasse em fazer com que essas duas classes fossem uma só. Por que eu resolvi quebrar em duas? Bom, porque a minha interface, a minha classe interface jogador, ela terá métodos de interação com os elementos do jogo, quer dizer, a interface jogador é quem conversará com o tabuleiro, então terá métodos para isso. E nessa classe aqui, interface Pentágono, eu concentrarei todos os procedimentos de instanciação desses elementos aqui, de criação da própria janela gráfica. Então, na prática, a ideia de quebrar isso aqui em duas classes, a classe interface Pentágono e a classe interface jogador, é a ideia de separar aquela parte toda os elementos específicos inerentes ao uso do swing, aquela montoeira de linhas de código referentes ao uso do swing ficariam nesta classe, e toda a parte de interação do ator em si ficaria nessa outra classe. Bom, num primeiro momento a gente pode pensar que a interface Pentágono certamente terá que se comunicar com a interface jogador, né? Vamos criar um atributo para isso, mas será que a interface jogador precisará interagir com a interface Pentágono? Não sei. Bom, vamos criar esse atributo então. Então fica criado aqui na classe interface Pentágono esse atributo ator tipo interface jogador, e fica no ar por enquanto se o ator precisará apontar essa classe interface Pentágono. Bom, então só uma observação adicional, quer dizer, certamente nós temos atributos referentes a todos esses relacionamentos, então eu vou criar um outro atributo aqui, que seria o próprio frame, na interface Pentágono, e deixo todos os demais atributos para serem visualizados no próprio código. Aqui para não ter trabalho dobrado, no sentido de se eu já defino essa estrutura toda aqui lá no swing, não tem por que eu ficar tendo trabalho dobrado e colocando aqui na modelagem. Bom, então aqui está o atributo frame, apontando essa instância de JFrame aqui pela interface Pentágono. E aqui uma nota, né? Atributos específicos da interface gráfica, ver no código, porque não faz sentido ficar copiando e colando algo que foi criado lá no código, está lá no código, no Eclipse, aqui para o diagrama de classes, seria só mais trabalho. Quer dizer, a gente sempre tem a preocupação de minimizar o esforço de desenvolvimento. Então aqui eu coloquei o que eu acho que é o mínimo representável, quer dizer, como é a estrutura da interface gráfica. Nós temos uma instância de JFrame que agrega 45 instâncias de JLabel, JFrame agrega uma barra de menu, uma instância de JMenuBar, que agrega um único menu, uma instância de JMenu, que agrega aqueles 3 itens de menu, 3 instâncias de JMenuItem, que a gente viu já ali na imagem antes. Eu acho que dá uma boa clareza até esse momento do que a gente está usando para construir a interface gráfica, e é isso. Bom, e com esses atributos então aqui identificados, com essa observação aqui em relação a outros atributos, nós então estamos concluindo aqui na etapa 5 a atividade da etapa 2, que é a identificação de atributos. Então, concluímos aqui em relação ao diagrama de classes aquilo que nós queríamos fazer. Quer dizer, atividades da etapa 1,
modelagem de casos de uso que não teve alteração, modelagem de classes, que aí está um novo diagrama de classes, e atividades da etapa 2, identificação de atributos. Aqui estão os atributos identificados e a sua observação em relação aos demais. Bom, então com isso nós acabamos o tratamento da interface gráfica no escopo da etapa 5, partes 1 e 2, quer dizer, modelagem de classes, casos de uso e identificação de atributos. Bom, com isso então nós fechamos aqui a terceira parte, a parte 3 da aula da etapa 5.